Olá, crianças! Chegamos à nossa última aula da semana. Hoje, sexta-feira, dia 13/11/2020. E sexta-feira é dia do livro da Escola da Inteligência. E nós vamos continuar conversando sobre os medos, superando os medos. Nós vamos para a aula 2, da nossa poesia, os medos bons e os ruins, tá? Olha lá, o crocodilo Croco tá falando: oi, amigo, temos que ser fortes para enfrentar nossos medos. Podemos conversar sobre os medos com as pessoas queridas. Então, vamos escutar a poesia da aula 2. Vamos lá? Você está na Escola da Inteligência! Vamos ouvir agora a poesia da 8ª lição. Os medos bons e os medos ruins. Sentados em roda, o Babá, a Pepita, o Bolinha e a Mina conversavam sobre o que eram medos saudáveis e não saudáveis. Falavam: será que o medo pode ser bom? Será que o medo pode ser ruim? Medo bom, medo ruim? Por que será que eles pensavam assim? Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Babá falou primeiro: ei, que tal nossos medos trocar? Eu troco meu medo de fantasmas pelo que a Pepita tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Pepita falou em segundo lugar: eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de altura pelo que a Mina tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Isso mesmo, eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Mina falou em terceiro lugar: oba, eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de animais pelo que o Bolinha tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Puxa! Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Bolinha falou em quarto lugar: eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de errar pelo que o Babá tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. O professor Corujão, que a todos ouvia, voltou a explicar: queridos amigos, o medo bom nos ajuda a pensar. O medo ruim sempre vai nos atrapalhar. Ter medo de altura é bom. Quando de lugares altos, sabemos que não devemos pular. Mas esse medo pode ser ruim se em nenhum lugar alto conseguirmos ficar. Ter medo de animais é bom quando é um animal perigoso e sabemos que não o devemos enfrentar. Mas esse medo pode ser ruim se dos animais de estimação não conseguirmos nos aproximar. Pare e pense: quais medos que você tem que são bons e podem te ajudar? Agora pense: quais medos ruins estão a te atrapalhar? Pensando assim, muito mais inteligente você vai ficar. Muito bem, criança, hein? Que bela lição que nós aprendemos hoje, que nós ouvimos hoje.
Pensarmos sobre os nossos medos. Existem medos bons e medos ruins. Então, agora, vocês vão fazer a leitura acompanhando os desenhos, as ilustrações do livro, tá? Com o adulto aí, das páginas 22, que é essa daqui, ó, o início, até a página 33, tá? Depois que vocês fizerem, vocês vão sentar em roda com a família de vocês e vai bater um papo. Um vai fazer uma pergunta, o outro vai responder e assim a gente vai refletindo sobre a nossa poesia de hoje. A tia Kelly vai fazer algumas aqui, tá? Olha lá. O que você entende por medos saudáveis? Vamos dar alguns exemplos? Quais são os medos saudáveis? Igual o professor Corujão falou, medo de altura, ele pode ser saudável, que você sabe que não pode pular de um lugar alto que você vai se machucar, não é? Mas você subindo em um lugar alto já é um medo não saudável, tá? Você já pensou em trocar o seu medo pelo medo de alguém? E aí, vocês já pensaram aí em família? Eu vou trocar pelo medo da mamãe. Ele é mais fácil, não é? Vocês já pensaram? Então converse. Falem sobre os seus medos que cada um tem, que a gente já conversou. Na canção, cada um falou qual é o seu medo. Lembra que tinha que desenhar, falar qual é o seu medo? E aí, vamos trocar agora os medos? O que vocês acham? Será que você conseguiria superar esses medos que pegou de alguém? Como? Como você conseguiria superar? Por que não enfrentamos os nossos medos ao invés de trocá-los? É mais fácil enfrentar, ter coragem do que trocar, não é mesmo? Porque a gente está expondo nossos medos. Se a gente tiver coragem de enfrentar eles, vai ser mais fácil da gente trocar. Porque trocar, vocês sempre vão estar trocando. Eu vou trocar por esse medo. Eu vou trocar por esse outro. Não é? E se vocês superando esse medo, vai ficando para trás, não vai ter mais medo. E vocês vão superando a cada dia mais, tá? Vamos refletir mais sobre os medos saudáveis e não saudáveis? Vamos lá? A tia Kelly toda vez esquece de pedir para vocês colocarem a data. Então, aqui na página anterior também, na página 22, coloquem a data para a tia Kelly, por favor, 13/11/2020. E aqui na página 34 também coloca a data, 13/11/2020. Continuando. Lembra que a tia Kelly conversou agora falando que a gente vai refletir sobre os medos saudáveis e os medos não saudáveis, tá? Então, na página 35, a atividade é identificando os medos saudáveis e não saudáveis, tá? Coloca aqui a data 13/11/2020, página 35. Aqui a tia Kelly vai ler sobre o que é saudável e o que é não saudável. Não é sobre medos, é o que vem ser saudável e o que vem ser não saudável. Primeiro eu vou ler saudável. Tomar banho é saudável, pois eliminamos muitas bactérias que podem nos trazer doenças. Tomar água potável é saudável, pois precisamos de água limpa para sobreviver, tá? Fazer e receber carinho são atitudes saudáveis, pois os seres humanos têm necessidade de amor. A gente sempre não gosta de dar beijinhos, de receber beijinhos, um abraço, uma palavra. Escovar os dentes é saudável, pois precisamos de boa saúde bucal. Para uma criança, é saudável brincar todos os dias, pois as crianças aprendem quando estão brincando. Agora, não saudável, crianças. Não comer ou comer mais do que necessário não é saudável, pois pode nos fazer ficar doente. Não tomar banho e não escovar os dentes também não é saudável, pois
pois pode fazer com que ficamos doentes também. Ficamos com as bactérias, não escovamos dentes, os dentinhos vai ter cárie, vai ter que ir no dentista, vai doer o dentinho. Para um adulto, não é saudável passar o dia todo brincando, pois o adulto precisa aprender a trabalhar e a cuidar de si mesmo. Colocar a mão suja na boca não é saudável, pois podemos ficar doentes. É igual agora estamos passando nessa pandemia. Nós não temos que lavar as mãos toda hora, usarmos máscaras. Então, nós temos que perder esse costume de colocar a mão na boca, pois, a mão suja tem muitos micróbios, né? Muitas bactérias, e a gente colocando na boca vai passar para a nossa boca, vai passar para o nosso corpo. Então, temos que ficar atentos, tá? Continuando agora sobre saudável e não saudável, nós temos, lá no final da lição de vocês, tá? Quase no final do livro, depois da aula 3, tem 3 encartes, 3 folhas, Vai ter 6 figurinhas em cada folha, uma tem 8, tá? Vocês vão ter 6, 12, 20 figurinhas para recortar aí, tá? Todas de medos. Aí vai ter medos saudáveis e medos não saudáveis. Então, vocês vão recortar todas essas páginas aqui, todas as figurinhas, tá? A tia Kelly vai colocar um vídeo de como a gente vai fazer essa atividade. Depois eu vou continuar explicando. Olhem lá. Vamos fazer a atividade identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Você sabia que o medo serve para nos proteger de perigos? Pois é, o medo é importante para a nossa sobrevivência porque nos afasta de coisas ruins. Mas tem alguns medos que não são saudáveis, porque são medos que não nos afastam de coisas ruins. Então vamos conhecer os nossos medos? O medo de errar, de passar vergonha. O medo de dormir sozinho. O medo de pular numa piscina. Será que esses medos são saudáveis ou não saudáveis? O medo de altura. O medo de falar com estranhos. Os medos saudáveis são os que nos protegem de perigos, nos fazem bem. E os medos não saudáveis, eles só nos paralisam e evitam que a gente sinta alegria. Vamos separar? Recorte na apostila os encartes com vários tipos de medos. E vamos analisar um a um. Medo de animais perigosos. Será que é saudável ou não saudável? É saudável, nos evita perigos. O medo de ficar abandonado na escola. É saudável ou não saudável? É não saudável, só nos deixa tristes. E o medo de monstros? É um medo não saudável, porque não nos protege de perigos. O medo de falar com estranhos nos protege de perigos, então é um medo saudável. E o medo de objetos cortantes também nos protege de perigos, então é saudável. O medo de dormir sozinho é não saudável, não nos protege de perigos. O medo do escuro é não saudável, não nos protege dos perigos. E o medo de altura? Nos protege de perigos, tomamos mais cuidado, é saudável. O medo das outras pessoas ficarem chateadas com a gente? Também não é saudável, não nos protege. O medo de ficar sozinho? Não é saudável, não nos protege. E o medo de animais? Esse está numa coleira, está preso, será que é saudável? Não nos protege. E o medo de errar? É um medo não saudável, não nos protege. Depois que separamos os medos saudáveis e também os medos não saudáveis, podemos separar e colocar lá na apostila, nos locais determinados a eles. E aí é só colar. Assim você conhecerá melhor os seus medos
e poderá evitar perigos reais e aprender a lidar com seus medos que não são saudáveis. Vamos superar, que assim nós podemos nos libertar e desenvolver a coragem. Isso aí, crianças, viram que legal? Medos saudáveis é que nos protegem do perigo e os medos não saudáveis é que nos tornam tristes, que não protege de nada, tá? Então vamos continuar? Na apostila de vocês, na página 36, tá? Tem essa folha aqui e tem 4 espaços em cima e 4 espaços embaixo, tá? Vai ter uns quadradinhos laranjinha bem clarinho. Vocês já vão estar recortadas as figurinhas, né? Então, nós vamos colar elas em seus lugares. Mas a gente só vai pegar 4 medos saudáveis e 4 medos não saudáveis. Depois dos outros, depois de vocês ter conversado, separado o que é saudável e o que não é saudável, vocês podem guardar e brincar com eles, tá? Então, aqui, ó, vamos começar com medos saudáveis. O primeiro é medo de altura. Vocês vão pegar a figurinha que simboliza medo de altura e vão colar aqui. Do lado, medo de animais peçonhentos. Do outro lado, medo de se cortar com objetos cortantes. Então, é o da tesoura, tá? E por último, medos saudáveis, medo de falar com estranhos. Então, medos saudáveis, medo de altura, medo de animais peçonhentos, medo de objetos cortantes e medo de conversar com estranhos. Essas 4 figurinhas vocês vão colar aqui, tá? Embaixo, medo não saudáveis. Também tem 4 espaços. A tia Kelly vai falar para vocês, vocês vão pegando e colando aí. Medo de dormir sozinho. Então, primeiro vocês vão lá pegar a figurinha que expressa medo de dormir sozinho e vão colar aqui. Medo de errar. Quando vai chutar a bola num gol e erra. Quando vai conversar com alguém e fala que não. E fala. Quando a mãe tá chamando a atenção. Medo de errar. Medo de ser abandonado pelos pais ao ir para a escola. E o último, medo não saudável, medo de monstros. Tá? Então, vocês pode ser essa figurinha aqui, que tá com os 2 monstros, essa figurinha aqui, tá? Então, vocês lá, medo não saudáveis, medo de dormir sozinho, medo de errar, medo de ser abandonado pelos pais ao ir para a escola e medo de monstros, tá? O restante das figurinhas, crianças, vocês podem brincar, combinado? Então, colam essas daqui e o restante vocês podem brincar com ela, conversar com a família de vocês ou montar outro, colar mais assim, né, em outra folha, medo saudável, escreve lá, ou embaixo, medo não saudável, escreve lá também e continua colando em outra folha, tá? Aí depois vem a reflexão sobre essa atividade. Quais são os medos saudáveis? Por quê? Quais são os medos não saudáveis? Por quê? Foi fácil identificar quais eram os medos saudáveis? Foi fácil identificar quais eram os medos não saudáveis? Com a ajuda de sempre de um adulto, tá conversando com vocês, fica fácil da gente identificar, né? Sempre que a gente vai conversar sobre o medo, fica fácil, não fica? Então, crianças, espero ter ajudado vocês a identificar os medos de vocês, se são saudáveis ou não, tá? E domingo, dia 15, é um feriado que é a proclamação da República. E a tia Kelly vai colocar um vídeo bem curtinho explicando o que é a proclamação da República para vocês,
tá? Olhem lá, vou minimizar aqui e vou colocar aqui para vocês. Proclamação da República. Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador do Brasil passou para o seu filho, o Dom Pedro II. Dom Pedro II também era muito amado pelo povo brasileiro e governou o Brasil por muitos anos também. O cargo de imperador passa de geração a geração dentro de uma mesma família, geralmente de pai para filho. Mas o trono de Dom Pedro II estava ameaçado devido a vários problemas que o Brasil estava passando na época. Um dos problemas é porque os religiosos estavam irritados com Dom Pedro II por ele estar se envolvendo com os problemas da igreja. Outro fato importante foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Fato que desagradou demais os donos de terras, pois sem os escravos eles não tinham mais quem fizesse o trabalho duro. O cargo de imperador era passado de pai para filho e não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha como filha a princesa Isabel. E o povo brasileiro não achava nada bom que o Brasil fosse governado por uma mulher. Os militares também estavam muito desapontados, pois logo após a Guerra do Paraguai, não foram valorizados como gostariam. Eles também ficaram sabendo que o Brasil ainda era o único país das Américas que não tinha um presidente da República. E o sonho de ser uma república cresceu entre os militares. Marechal Deodoro da Fonseca era o militar mais influente da época. Por isso ele era o principal candidato a se tornar presidente da República. Na República, qualquer cidadão pode governar o país. E este tipo de governo geralmente se preocupa com a opinião do povo. Já no Império, o governo passa de geração a geração, dentro de uma mesma família, e não se preocupa com a opinião do povo. Todos esses motivos levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe militar, proclamando assim a República, se tornando então o primeiro presidente do Brasil. Isto aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, obrigando assim a Dom Pedro II voltar para Portugal com sua família. Viram só? É um pouquinho, né? É complicadinho, mas deu para entender, né? Que o Marechal Deodoro que proclamou a República e que o Dom Pedro I voltou para a sua família, né? Então, isso vai acontecer dia 15, que é feriado, mas cai no domingo. Então, vai ser vida normal, né, crianças? Então, vamos continuar aqui na nossa atividade, que terminou. Olha lá, a tia Kelly colocou o professor Corujão com as carinhas de medo, de bravo, de tristes, que é o que ele nos ensina muito, não é? Na Escola da Inteligência, as nossas emoções. Ó, bom fim de semana, crianças, e até a próxima aula. Tchau, crianças!